Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Gestão de Pessoas, o programa semanal de entrevistas que traz para você os principais cases, tendências e boas práticas de RH do momento. Nos últimos anos, as fabricantes automotivas presenciaram uma verdadeira reviravolta no seu modelo de negócio, o que fica bem ilustrado tanto pelo surgimento e queda repentina de grandes potências, quanto pelo próprio surgimento de novos modelos de negócio que chegam até a confrontar a posse de carro. No meio desse amplo e complexo contexto, uma empresa do setor, a Volkswagen, tem se destacado como uma das empresas tradicionais que tem conseguido se reinventar e, com isso, se manter na liderança global do segmento, com mais de 1,2 trilhões de reais de faturamento em 2021, à frente de empresas como Toyota, Ford, GM e Honda. No programa de hoje, nós vamos conhecer como a Volkswagen tem criado e consolidado uma cultura de inovação em meio a esse ambiente tão dinâmico. E o nosso convidado para isso é o Marco Aurélio de Castro, CHRO da Volkswagen Serviços Financeiros. Muito bem. Esse programa chega até você com o oferecimento da Forceus Company, líder na América Latina no recrutamento, seleção e assessment de profissionais de vendas e marketing, e com o apoio do Engage, plataforma de EAD gamificado. Se você está assistindo ao programa pela primeira vez, ele é dividido basicamente em duas partes. A primeira é composta de perguntas mais estruturais, para a gente conhecer o case em questão no programa de hoje sobre como a Volkswagen Serviços Financeiros e Holding tem criado e consolidado a cultura de inovação. Já na segunda parte, que é composta de perguntas mais diretas, a gente vai extrair do Marco Aurélio as principais recomendações dele para os RHs que querem potencializar o processo de inovação em suas empresas. Aos novos aqui no programa, toda semana, tem novos episódios que ficam disponíveis a partir de quinta-feira, às 7 da noite, simultaneamente, tanto no canal da Forceus no YouTube, quanto em mais de 10 plataformas de podcast. Então, se você não segue ainda algumas das nossas playlists, acha a gente no seu canal preferido e segue a gente por lá. Marco Aurélio, seja muito bem-vindo aqui ao programa. E para começar, meu caro, eu queria que você contasse um pouquinho sobre você e sobre a Volkswagen Serviços Financeiros para a gente ter um pano de fundo aqui. Olá, Rodrigo. É um prazer estar com vocês aqui. Uma oportunidade sempre muito interessante e importante em compartilhar um pouco de experiências e um pouco daquilo que nós fazemos na Volkswagen Financial Services. Eu acompanho você já há algum tempo e considero esse programa uma oportunidade extremamente importante para todos os profissionais de RH e aqueles que se interessam pela área de pessoas, para que tenham as experiências, o conhecimento e as vivências como parte de seu aprendizado, como parte de seu desenvolvimento. Então é muito bom estar aqui com vocês. Bom, um pouco sobre mim. Marco Aurélio de Castro. Eu sou formado em filosofia, eu estudei filosofia com uma pretensão inicial de compreender a mim e a humanidade, e logo depois eu percebi que eu precisava ganhar dinheiro, não que uma coisa não esteja relacionada à outra. Eu iniciei num banco, ainda muito jovem, muito cedo, para custear inclusive os meus estudos, e depois de pouco tempo eu entrei na Volkswagen ainda sem estar formado, para desenvolver uma série de atividades já na área de recursos humanos, uma área que me apaixonou e na qual eu fui
desenvolvendo a minha carreira. Depois de aproximadamente 9 anos de carreira na Volkswagen do Brasil, eu fui para a Matriz, e lá na Matriz eu fiquei 2 anos trabalhando num projeto de desenvolvimento de executivos, top managers do grupo Volkswagen. Esse trabalho me deu bastante visibilidade e, em função disso, eu fui convidado para fazer parte de um projeto de uma unidade da Volkswagen no Brasil, no Sul, em São José dos Pinhais, e fui deslocado, então, para a Audi, que é uma das empresas do grupo Volkswagen, que teve praticamente a liderança técnica da construção dessa unidade. Então, lá atuei por pouco tempo e depois, logo em seguida, vim para o Brasil, vim para Curitiba e praticamente iniciei a minha carreira como executivo, efetivamente, da Volkswagen, no grupo Volkswagen, em Curitiba, em São José dos Pinhais. Isso foi em 1997 e de lá para cá eu venho ocupando posições de gestão na área de recursos humanos na Volkswagen e mais recentemente, já não tão recente assim, desde 2012, eu estou à frente da área de recursos humanos e comunicação corporativa da Volkswagen Financial Services Brasil. A Volkswagen Financial Services Brasil, ela é o que a gente chama de braço financeiro do grupo Volkswagen. É uma empresa que é responsável pela promoção das vendas dos produtos do grupo Volkswagen. Aqui nós falamos de veículos de passeios, falamos de veículos utilitários, veículos pesados, inclusive de motocicletas. Para quem não sabe, o grupo Volkswagen conta também com uma marca de motocicletas que é a Ducati. Então, hoje, nós financiamos veículos da marca Volkswagen, veículos da Audi, veículos da Volkswagen Caminhões e ônibus MAN, motocicletas Ducati e Porsche, que também é uma das empresas do grupo Volkswagen. Uhum. Sabemos que o mercado está se transformando de uma forma incrível, muito rápida. Então, nós também entendemos que era necessário uma transformação radical da empresa no sentido de nos colocar na linha de frente de todo esse processo de inovação e transformação que a gente encontra e percebe hoje no mundo, porque os clientes demandam, o mundo demanda uma maior agilidade. Então, a Volkswagen Financial Services, nos seus últimos anos, vem realizando um processo de transformação cultural que envolve desde transformar processos, mudar processos, agilizar processos, digitalizar processos, e fazer com que todo o seu corpo funcional, todos os seus funcionários, toda a nossa equipe esteja engajada nesse processo. Então, a gente vive momentos que eu diria, momentos de ouro de um processo de transformação em que a gente consegue e começa a perceber resultados significativos que, de uma forma ou de outra, fazem parte dessa visão global que o grupo tem de digitalizar, eletrificar e de tornar os veículos e produtos do grupo Volkswagen cada vez mais sustentáveis, cada vez mais voltados para um meio ambiente sustentável, cada vez mais voltados para um conceito, né, de menos posse e muito mais uso e serviços do que o modelo que nós tínhamos no passado. Muito bacana. Nos últimos anos, né, mais especificamente em 2020 e 2021, a holding, né, a Volkswagen Grupo como um todo, foi premiada pela Center of Automotive Management, né, que é uma dos institutos de pesquisa do setor mais respeitados no mundo, né, como a empresa mais inovadora do segmento, à frente, inclusive, de Tesla, Honda, BMW e outras empresas também bastante respeitadas na parte de inovação. Quais você diria que foram as principais mudanças que a empresa fez para criar essa cultura de inovação tão efetiva? Legal, Rodrigo. Eu diria assim, há 2 questões extremamente importantes. Eu acho que tem um papel do RH e tem um papel que é da alta administração ou da administração da empresa em relação à inovação. Em primeiro lugar, eu entendo que a inovação, na verdade, ela faz parte daquilo que a empresa precisa trazer para o seu DNA, ou seja, não é ter uma área para cuidar de desenvolvimento. Isso não significa inovação. Inovação significa você estar pensando sempre em como é que você pode fazer mais, como é que você pode fazer melhor, como é que você pode mudar radicalmente um modelo ou aquilo que você vem realizando para que faça sentido aquilo que você entrega, seja um serviço, seja um produto. Então, inovação
é fundamental estar na cabeça de toda a gestão da companhia e não apenas, né, numa área específica de inovação e desenvolvimento de novos produtos ou serviços. O que a gente está pensando, e quando a gente fala aqui, né, nós estamos inovando o modelo de negócio, nós estamos trazendo, né, uma forma diferente, não para simplesmente ter um produto ou um serviço, mas o conceito todo do negócio ele muda. Né? Na medida em que a gente tem uma mudança de comportamento, onde menos se adquire e mais se utiliza e se paga pelo uso, a compreensão disso e a colocação, o desenvolvimento de produtos que atendam a isso, isso é estratégico. Então, essa é a visão que, de fato, o corpo diretivo, o CEO e a direção da empresa precisam ter. E aí entra, sem dúvida, o aspecto importante e fundamental de recursos humanos, que mais do que estar preocupado em promover um curso de inovação para as pessoas, primeiro, estar inserido no negócio, ou seja, entender por que nós precisamos nos mexer e o que nós precisamos fazer para garantir que a empresa esteja numa esteira de inovação. Porque a inovação também não é uma coisa que acontece em um determinado momento específico. Né? A inovação é algo que precisa se incorporar no comportamento, precisa se incorporar na visão e no entendimento do que precisa acontecer. Né? Os americanos vão dizer, é no mindset que a gente precisa incorporar inovação. Portanto, a área de RH, o profissional de RH, ele precisa entender e fazer parte daquilo que é a estratégia da empresa, ou seja, a empresa não vai inovar por inovar, ela vai inovar porque isso faz parte do seu DNA, da sua estratégia, porque ela está incorporando isso na sua visão de sobrevivência e de sustentabilidade do negócio. Então, compreendido isso, a partir dessa visão é que o RH pode, de fato, trazer contribuições mais significativas. Por isso que eu disse, não é simplesmente contratar um curso para ensinar inovação para as pessoas, mas é entender como é que o RH vai poder agilizar, alterar, mudar os seus processos para garantir que a vida da empresa seja uma vida menos burocratizada. Como é que vai se fazer a contratação de profissionais, então a seleção e o recrutamento de profissionais para esse novo modelo de negócio que está se criando, para essa nova forma de pensar que a empresa precisa ter e garantir que os profissionais que venham para a companhia sejam profissionais cada vez mais aderentes a essa visão, contribuam para essa visão diferente e transformadora que se quer. E isso, inclusive, passa por entrar com questões que são extremamente pertinentes para o momento, ou seja, para que a gente garanta a inovação, é fundamental ter diversidade, a gente precisa ter gente diversa, trazendo contribuições as mais diversas possíveis para se pensar de forma diferente, porque se pensar e se trouxer sempre aquele mesmo modelo, aquele mesmo padrão, nós vamos continuar fazendo exatamente aquilo que a gente já fazia. Né? Então, o papel do RH nesse sentido é ser um provocador, é ser um estimulador, é buscar nele mesmo quais os elementos que ele precisa inovar na sua forma de pensar, na sua forma de agir, para proporcionar e gerar para a empresa, de fato, aquilo que a empresa precisa. Então, antes de falar da inovação que a empresa precisa fazer uma determinada inovação, né, o profissional de RH precisa pensar o que eu preciso inovar em mim mesmo, em minha atuação, na minha atuação como profissional, para prover isso para a empresa. Porque eu não dou aquilo que eu não tenho. Né? Uhum. Muito coerente. E quais você diria que têm sido as principais implementações do RH? Você já mencionou, sobrevoou alguns elementos aqui, agora na tua resposta anterior, mas se você fosse escolher as principais implementações que o RH tem feito, que mais tem funcionado para manter a cultura de inovação viva e forte na empresa, qual você diria que são essas grandes atividades? Olha, Rodrigo, eu acho que a gente tem algumas coisas assim em vários níveis. Né? Eu acho que no nível mais estratégico, nós estamos fazendo, nós enquanto RH da Volkswagen Financial Services, nós fazemos a gestão do que a gente está chamando de transformação cultural. É lógico que a transformação cultural não é do RH, ela não é uma bandeira exclusiva do RH, ela é uma bandeira de todo o comitê executivo da organização,
mas nós somos os responsáveis pela gestão desse processo, então a organização desse processo de forma que ele aconteça de maneira estruturada e com um planejamento. Então, para mim, eu acho que um dos aspectos mais importantes e estratégicos é, sem dúvida, essa gestão desse processo de transformação cultural que nós estamos fazendo. Como eu disse, planejado, estruturado, com os seus zigs, zags, né, com os seus avanços e às vezes até alguns retrocessos em determinados momentos, o que faz parte, porque uma empresa é formada por pessoas, né, então a gente caminha e às vezes tem que dar um passo para trás para poder perceber o seu erro ou o seu desacerto e corrigir a rota. Então, estrategicamente, eu diria que grande parte do que está acontecendo hoje na Volkswagen Financial Services, eu diria a integridade de tudo aquilo que a gente vem fazendo hoje na Volkswagen Financial Services em termos de inovação de negócio vem em função desse processo de transformação cultural. Ou seja, na medida que a gente se propôs a transformar a cultura da empresa para uma empresa mais ágil, para uma empresa mais aberta e voltada para o cliente, para uma empresa que está focada em resultados, mas que sabendo que resultados eles são gerados e desenvolvidos por pessoas, inclusive esse é o nosso tripé, né, de transformação cultural, ou seja, nós somos movidos a gente, nós somos inspirados nos nossos clientes e nós conquistamos resultados. Então, com esse tripé, a gente vem trabalhando todo o processo de inovação e, então, eu acredito que um dos principais entregáveis, que não é um entregável de um único momento ou de um único ano, é esse processo de gestão da transformação cultural. Lembrando que é algo que é responsabilidade de todos dentro da organização, mas o RH tem essa responsabilidade mais administrativa. E isso, logicamente, tem os seus desdobramentos na prestação de serviços e na realização das atividades que nós estamos fazendo enquanto área de RH e comunicação corporativa. Uhum. Eu vou aqui destacar algumas coisas que para nós foram significativas. Para algumas empresas isso pode ser absolutamente comum, mas para nós, uma empresa incumbente com 60 anos de tradição, de repente acabar com o papel foi algo, com aquela documentação toda típica de um DT, né, foi para a gente um desafio significativo e parte de todo um processo que foi percebido, inclusive, pelos funcionários. Ou seja, puxa, o RH acabou com o papel, que legal, que bacana. Né? E isso, na verdade, tinha uma mensagem adicional por detrás. Ou seja, se o RH é capaz de acabar com o papel, né, com aquela burocracia toda, a gente pode acabar com o papel e uma série de outros papéis que a gente tem circulando pela empresa, uma série de coisas que hoje já são totalmente digitalizadas. E eu não tenho nenhum problema de falar aqui, um pouco antes da pandemia ainda, eu recebia pilhas de contrato para serem assinados que não eram nada ligados e associados a recursos humanos. E todo o movimento que nós fizemos em relação a digitalizar e a, enfim, garantir que a gente não tivesse mais papel em RH, foi argumento também junto às áreas de negócio. Escuta, se a gente pode, por que vocês não podem? Né? O que está faltando? Então, assim, essa competição interna positiva, ela foi também algo que nos ajudou a transformar e digitalizar processos dentro da organização hoje, nos últimos anos. E, logicamente, a gente continua com isso. Então, nós estamos transformando o nosso processo de onboarding, tornando ele cada vez mais digitalizado, fazendo com que ele seja cada vez mais fluido para os nossos pros funcionários que vêm trabalhar conosco. Todo o processo de integração, então, ele tem sido cada vez mais fluido e bacana, tem que ser uma experiência legal. A gente tem falado muito que a experiência de quem ainda não é funcionário, a experiência de quem passará a ser funcionário, a experiência do funcionário, e mesmo daqueles que deixam de ser funcionários ou colaboradores do grupo, ela também precisa ser uma experiência incrível, bacana, mesmo no momento mais difícil que é o do desligamento. Então a gente tem trabalhado fortemente nisso e eu acredito que a gente tem evidências muito fortes. Ao longo desse período de pandemia, nós tomamos inúmeros cuidados. Nós colocamos todo mundo em casa e num curto período de tempo nós somos capazes de garantir que todos operassem de casa. Coisa que antes da pandemia era uma coisa que todo mundo falava, será que vai dar? Será que vai funcionar? Então a gente estava começando a fazer um teste de home office. E a pandemia simplesmente
falou, olha, acelera isso agora, você vai de 5 para 100, não era para o zero, porque já tinha alguma coisa, você vai de 5 para 100 praticamente em 1 mês, 2 meses, e isso aconteceu. E eu tenho a certeza e a convicção de que isso aconteceu de forma quase que indolor para os nossos clientes e para o resultado do negócio, que por sinal é muito positivo, em função desse processo de transformação cultural, em todo o processo de mudança que nós, de RH, fizemos também nos serviços e nas atividades que nós realizamos. E isso tem sido reconhecido para os funcionários, nas pesquisas internas, nas pesquisas que a gente faz externamente, como Great Place to Work, por exemplo. Ou seja, a gente tem um reconhecimento por parte dos funcionários, dos nossos colaboradores, de que a empresa mudou, cuida, tem cuidado e tem propiciado uma jornada legal, bacana, à altura daquilo que a gente vê como benchmark no mercado. Muito bacana. Você sabe que eu me lembrei agora de um fato que estava fora da nossa pauta aqui, que é a premiação que a Volkswagen Caminhões recebeu do Great Place to Work como a melhor empresa do segmento automotivo para se trabalhar, né? Quer dizer, eu acho que esse ecossistema de inovação, isso, sem dúvida nenhuma, é fruto de um trabalho bastante abrangente, que envolve várias coisas, mas eu acho que o papel da inovação certamente tem um peso nesse resultado, né? Porque você ser eleito a melhor empresa do segmento bastante consolidado, é uma tarefa difícil, né? Então, acho que também é um dos indícios da qualidade que vocês têm conseguido ter nessa parte de inovação. Marco, agora eu queria detalhar um pouco de como que vocês têm feito a implementação desses pilares de sustentação que você trouxe aqui por parte do RH, tá? Eu anotei aqui, me ajude a ver se eu entendi corretamente, que são basicamente 3 grandes implementações, né? A primeira é a decisão de ter uma cultura de inovação e a sustentação dessa decisão, né? Ou seja, a propagação e a sustentação disso. A segunda seria o processo de gestão cultural, né? Ou seja, manter essa cultura de inovação viva, se fortalecendo, se consolidando, né? E a terceira, a digitalização de métodos e processos. Eu entendi bem como esses 3 pontos de implementação principais. Eu diria que, em linhas gerais, é isso mesmo que você colocou. A transformação cultural ela é a base, ela é o fundamento para que a gente consiga mobilizar toda a empresa, né, para uma cultura de inovação e transformação que é permanente. Marco, agora entrando em cada um dos pilares que você mencionou há pouco, eu queria começar te perguntando, né? Qual foi o papel do RH a partir do momento em que a empresa tomou a decisão de fortalecer ou mesmo redesenhar a cultura de inovação? Legal, Rodrigo. Bom, tem um aspecto que eu acho que é extremamente importante. Em primeiro lugar, quando nós discutimos a busca pela inovação, a cultura pela inovação, nós discutimos isso no comitê executivo. Então, como responsável pela área de pessoas, eu também faço parte dessa discussão. Eu acho que esse é um elemento importante, porque você não simplesmente recebe uma tarefa para ser realizada, mas você participa dessa discussão ativamente, você contribui e aprende também com as experiências e os pontos de vista dos demais colegas. Então esse eu acho que é um aspecto extremamente importante, onde o RH não tem um papel simplesmente de cumpridor de tarefas, mas sim de participante desse processo, de contributor desse processo para que a empresa se transforme. Então, na medida em que a gente tem uma definição de esse é o caminho, nós queremos uma cultura de inovação, né? A principal, eu acho que os principais elementos são, comunicar isso, deixar isso claro, ou seja, levar isso de forma clara para a organização, dizendo, nós precisamos transformar a organização e a transformação ela passa por algumas ações efetivas. Palavras podem ser muito legais e bonitas, mas a gente precisa de ações concretas e resultados efetivos no final das contas. Então, essa mensagem ela tem fluído por toda a organização, seja através dos próprios membros do comitê executivo junto a seus times nas verticais, seja através
né, dos grupos que são grupos, né, que são transversais à organização, então times que estão trabalhando no desenvolvimento de novos produtos e serviços, e temos também todo o processo de comunicação. Então a área de comunicação, ela faz parte do time de recursos humanos, e nós temos procurado estimular, né, através de uma comunicação, né, daquilo que acontece, daquilo que deve acontecer, fortemente esse processo de inovação também. Mas a gente tem tomado muito cuidado para não fazer algo do tipo precisamos fazer. Né? Nós temos estimulado mostrando resultados, mostrando ações, porque as ações têm uma expressão muito maior do que simplesmente as palavras e os desejos. Né? Os desejos são fortes, mas os resultados são maiores ainda, né? São mais ainda. Então, eu diria assim, há um suporte de comunicação ativa da área de comunicação, todos os meios de comunicação que a gente utiliza, e há um trabalho muito forte também do comitê executivo e toda a linha hierárquica, apesar de nós termos uma organização cada vez mais horizontalizada, nós temos garantido e temos estimulado os gestores a conversar com as suas equipes para que a gente, de fato, caminhe nesse sentido, de uma cultura de inovação. Uma coisa que eu tenho visto que é extremamente importante, principalmente para a criação de uma cultura de inovação, é a gestão do medo. Ou seja, as pessoas têm medo de errar. No passado, nós tínhamos uma gestão de consequências muito dura em relação a erros. E hoje, o que nós temos demonstrado, a gente fala, mas ao mesmo tempo demonstra, não há problema em errar. Entenda que você errou, assuma rapidamente o erro e corrija rápido e aprenda com ele. Garanta que esse erro não aconteça novamente, né? E que ele seja compreendido não só por você, mas pelo seu time, por aqueles que te cercam, para que eles não cometam o mesmo erro. Então, ao estimular isso, a gente tem procurado realmente dar a todos os colaboradores um conforto maior para que vamos tentar, vamos arriscar. Agora, não preciso fazer a mudança com um programa inteiro, com um produto inteiro. Vamos fazer algo menor, vamos testar com um MVP, ou seja, fazer isso. E isso tem sido um processo de aprendizado, tá, Rodrigo? Isso não é uma coisa que a gente está conseguindo fazer ainda da forma ideal. Eu nem sei se existe uma forma ideal, mas é algo que a gente vem procurando fazer e vem estimulando junto aos nossos times. Inclusive, na terceira, estamos justamente iniciando a terceira onda do processo de transformação cultural, vem justamente nesse sentido, de estimular isso mais ainda com um olhar para o cliente, para que a gente reforce comportamentos nesse sentido. Inclusive, um dos aspectos que a gente tem no nosso processo de transformação cultural são comportamentos que nós definimos que nós desejamos e comportamentos que nós definimos que nós não queremos. E nós estamos trabalhando fortemente com isso. O que nós queremos e o que nós não queremos na cultura da empresa. Então, vamos falar abertamente do problema, vamos discuti-lo, vamos resolvê-lo, não vamos aceitar qualquer coisa, baixa performance, a mediocridade, isso não pode acontecer mais. Né? A transformação, ela passa justamente por isso, por atitudes concretas dos gestores, por experienciar, por errar, por corrigir rapidamente, e isso tem dado certo. Sabe? Tem dado muito certo. A gente tem percebido que novos produtos têm sido desenvolvidos, serviços têm sido testados e a gente vem corrigindo, né, para garantir de fato isso que a gente está falando. Porque a coerência, ela é fundamental. Sem coerência são só palavras. Maravilha. Antes da gente falar um pouquinho da digitalização e automação de métodos e processos, né, como que isso tem acontecido na prática, eu queria só dar uma detalhada aqui nos principais desafios que vocês têm enfrentado na manutenção da cultura. Você já deu um primeiro ali, que é essa questão da cultura do erro, né, que é um desafio que eu acho que toda empresa precisa em algum momento passar, que está querendo ampliar a cultura de inovação. Além disso, que outro grande aprendizado que vocês... que outro grande desafio, né, que vocês estão enfrentando e como que vocês têm superado o desafio?
Olha, Rodrigo, um dos grandes desafios para uma empresa que vem de um processo mais tradicional tem sido naturalmente a pandemia, né? O fato de nós não estarmos mais muito próximos ou juntos, ele se demonstrou, de um lado, nós percebemos que nós podemos trabalhar e conseguimos trabalhar muito bem, como eu te disse anteriormente, os nossos resultados foram muito positivos nesses 2 anos praticamente de trabalho remoto em praticamente 100% da organização, mas nós já sentimos, né, o efeito desse distanciamento, porque nós somos seres sociais, a interação presencial ela é de fato muito importante. Então, o que nós percebemos precisamos promover alguns encontros e começamos a fazer isso de uma forma bastante cuidadosa ainda, respeitando todas as regras e preocupações com relação à saúde e à segurança, né, dos nossos profissionais. E torcemos agora fortemente para que, de fato, a pandemia venha a deixar de ser pandemia e a gente consiga colocar times novamente juntos. Não que a gente volte a atuar com o 100% presencial, até porque também percebemos e aprendemos com a pandemia que muita coisa pode ser feita de fato, né, no modelo híbrido. Então nós teremos um modelo híbrido sim, mas o desafio realmente de colocar pessoas juntas para que a gente tenha uma interação social mais efetiva, isso é o que nós percebemos ao longo desse período. Como eu te disse, né, um dos pilares da nossa cultura, nós somos movidos a gente, né? Então esse calor humano, essa coisa que a presença ela não se substitui, né? E eu tenho conversado até com alguns colegas, eu nem sei se com o metaverso isso também se resolve, né? Porque a gente precisa de fato algo mais que eu não consigo explicar aqui, talvez os especialistas possam explicar, mas a gente sabe que faz falta realmente essa presença. Então esse é um desafio, que eu acredito que agora no curto prazo a gente consegue resolver, ao menos parcialmente. Muito bom, Marco. E o principal erro que vocês cometeram nesse processo de criar e manter cultura de inovação, e qual que foi o grande aprendizado que vocês tiraram com ele? Olha, eu diria que assim, algumas vezes nós achávamos que isso viria naturalmente. E isso não vem naturalmente. O que percebemos é que precisa de fato haver uma inserção e uma ação muito precisa da liderança. Como diz a professora Betânia Tanuri, a liderança existe para dar direção e para mudar o curso da água, né? Porque qualquer organização tende a ir para uma entropia. Então, se a gente não olhar para isso e não cuidar para que o corpo diretivo e a liderança, né, fomentem a inovação, ela não acontece na velocidade que nós precisamos, que a sociedade precisa, que os clientes precisam. Então, vou pegar um exemplo bem simples, e isso é, inclusive, algo que nós estamos aprendendo. E eu falo de um tema que nos é muito caro, que é a diversidade. Né? Nós falávamos, nós precisamos contratar mais pessoas, nós precisamos ter diversidade na organização e tudo mais. Enquanto isso ficava em palavras. Então, nós tínhamos já um patamar de diversidade em relação ao gênero e o aspecto feminino, por exemplo, ele sempre foi muito positivo na organização. Nós somos uma organização com um número de mulheres, né, praticamente paritário ao de homens. Mulheres, inclusive, ganham mais do que homens, proporcionalmente falando, tanto em remuneração quanto em participação nos resultados. Então, a gente tem uma situação bastante positiva, mas a gente ainda não tem uma organização que represente de fato toda a sociedade. Então, um exemplo bem claro, para não falar de qualquer outra área diretamente de negócios, vou falar desse tema. Como é que nós estamos transformando? Com decisões efetivas e ações claramente definidas e responsabilidades. Então, dissemos, não, nós vamos fazer um programa onde traremos jovens negros para aprender conosco o negócio e
essa é uma ação com prazo, com data, com todo o processo que se requer para ter uma ação efetiva, porque só falar, a gente falava e nada acontecia. Então, esse para mim é um exemplo de que nós cometemos o erro, achar que o senso comum nos levaria à inovação e à mudança e à transformação. Não, ele não faz. É preciso vontade, planejamento, determinação e a liderança é responsável por isso. Se a liderança não se ocupar com esse assunto, vira só preocupação. E preocupação não é ação, né? Tem que ser ocupação. Então, nós nos ocupamos com alguns temas porque percebemos que, preocupados, a gente gastava mais energia, mas não fazia as coisas acontecerem. Então, esse é um erro que eu reputo como um dos que a gente, né, percebeu e corrigiu, ainda bem, que rapidamente. É muito interessante teu ponto, né? Porque no final do dia é uma preocupação que eu acho que todas as empresas têm que ter, das mais inovadoras às menos, principalmente as menos inovadoras, né? Que é essa questão da prática e da vivência da inovação, não só do ímpeto de inovar, mas da concretização disso e da manutenção disso, né? Manter vivo, né? Tem um outro erro também que eu acho que a gente cometeu, me lembrou agora você falando também, nós fizemos aquele negócio bacana, sabe? Criamos lá um espaço, nosso DigiLab, né? Aquela arquibancada para o pessoal sentar e tudo. Pô, super legal, super bacana. Fui lá tirar foto com o pessoal ainda antes da pandemia, né? Aquilo significou mudança? Não. Né? Aquilo é só um ambiente. A pandemia mostrou que a transformação, que a mudança, que a inovação, ela independe daquele lugar bonito e legal que a gente inaugurou há algum tempo. Ela demonstrou que inovação está aqui na cabeça da gente, né, na atuação, na ação, e não naquele lugar bonito lá. Né? Ela pode estar em casa, com o cachorro, o gato passando, criança, né, berrando, né, a britadeira ou a furadeira lá no andar de cima ou de baixo. Né? Então a inovação está na cabeça da gente. Então, muitas vezes as empresas elas vão para essa linha e nós também fomos. Criamos um lugar bacana, legal, ele era utilizado, agora a gente espera utilizar novamente, mas não é o lugar que faz. É a cabeça da gente que faz a inovação e a atuação forte, né, no sentido de buscar agregar pessoas para isso, direcionar pessoas para isso, por parte da liderança. Muito bacana. Para finalizar essa primeira parte da nossa conversa, eu queria te pedir para detalhar um pouquinho de como que vocês têm feito a implementação, uma boa execução dessa diretriz de digitalização e automação do RH e da empresa como um todo, né? Qual que tem sido o papel do RH nisso e como que vocês têm feito isso acontecer de fato? Legal, eu vou também do macro para o micro. Quando nós definimos que nós precisávamos proporcionar aos nossos clientes uma jornada digitalizada, garantindo que o cliente pudesse ter algo que a gente entende hoje como omnichannel, ele poderia começar a sua jornada de aquisição de um serviço ou de um produto, né, no seu computador, no seu tablet ou no seu celular, né, e depois concretizar a realização disso retirando o seu veículo numa das nossas revendas do grupo Volkswagen. É natural que quando a gente fala disso, a gente fala, pô, peraí, eu preciso de um time capaz de gerar e desenvolver essa solução, esse time precisa de flexibilidade, então o que é que eu preciso fazer enquanto RH para proporcionar essa flexibilidade de atuação, criar facilidades para que, né, o gestor de uma determinada pessoa, né, deixe de ser gestor administrativo para ser o gestor que está cuidando daquele projeto, né, que pode dar a essa pessoa maior atenção, que vai se ocupar efetivamente com a performance dela, dando feedback. Então, flexibilizar as estruturas tradicionais que nós tínhamos em função daquilo que o negócio exigia, é justamente esse o papel de RH. Então, vendo o macro, ou seja, tem um projeto de digitalização acontecendo para o nosso cliente, como é que eu preciso fazer para que o funcionário que trabalha ou os funcionários que trabalham nesse projeto tenham uma vida mais fácil, tenham uma vida mais tranquila, assim como o gestor. Então, tirar atribuições e burocracia, né, para que a vida dele se concentre, o trabalho dele se concentre naquelas atividades.
Então, esse foi o entendimento, eu diria, fundamental que nós tivemos enquanto área de RH para suportar o time ou os times que estão fazendo as mudanças e transformação digital dentro da organização. Ao mesmo tempo, a gente tem discutido muito com a nossa área de tecnologia, né, como é que precisa ser o profissional que nós vamos contratar, qual a necessidade em termos de tempo, né, como é que a gente resolve as várias questões do processo de identificação de novos talentos ou de talentos, né, no mercado para atender as demandas. Muitas vezes sugerindo a contratação de um serviço e não de um profissional para agilizar, né, as soluções que a empresa precisa. Então, a gente não fica simplesmente naquela discussão de eu vou tirar o pedido de contratação na área de TI, na área de vendas. Não, a gente discute efetivamente qual a melhor solução para aquela determinada área de negócio, para resolver o problema dela, né? Então, assim, a gente não está resolvendo o pedido exclusivamente de um profissional, mas assim, a gente está resolvendo uma necessidade da área de negócios ou da área em questão. Então, essa atuação do RH nesse sentido dá muito mais sentido, dá muito mais peso, valoriza muito mais o profissional de RH, porque ele entende, primeiro, o porquê ele vai fazer algo, né, e para que ele vai fazer algo. Então, ele não está simplesmente tirando um pedido, ele não é simplesmente um entregador, né, de profissionais para uma determinada área. Se ele é um profissional de recursos humanos, ele não é só um comprador de treinamento para um determinado profissional, ele sabe por que é que ele está fazendo aquilo que ele está fazendo, que aquilo está inserido dentro de uma estratégia maior. E nessa esteira toda, quando nós falamos que nós precisamos facilitar e proporcionar uma jornada mais rápida, mais imperceptível do ponto de vista de atrito para os nossos colaboradores e mesmo daqueles que vêm trabalhar conosco, nós entendemos que, da mesma forma como a gente quer clientes satisfeitos, tendo uma oportunidade de fazer um relacionamento omnichannel com a organização, assim mesmo precisa ser com os funcionários. Então, nós estabelecemos um plano diretor daquilo que nós podíamos digitalizar na área de recursos humanos. Começamos naturalmente pelas coisas mais simples, para ter aqueles quick wins, coisas rápidas, pequenas, que rapidamente podiam ser transformadas, mas também com a visão de que aquilo era um primeiro passo e que depois nós faríamos muito mais em relação àquilo que era uma mudança inicial. Então, algo que começou com a utilização, por exemplo, de um SharePoint, hoje já está se transformando para algo muito mais fácil, muito mais simples, muito menos exigente em termos de cliques na tela por parte, seja do gestor, seja do funcionário ou até mesmo do candidato, né? Eu sou aquele cara chato que fala quanto menos clique, melhor. As coisas precisam ser mais intuitivas, né? A vida precisa ser simples, fácil e rápida. Quanto mais simples for, né, mais fácil será para todo mundo resolver o seu problema. E a gente precisa utilizar o nosso tempo para resolver coisas que de fato geram valor, e não para ficar achando 1000 drop-downs ali na tela do sistema e tal, e tentar resolver problemas, né? Então, é essa visão que a gente tem em relação à digitalização. E tem muita coisa acontecendo, como eu falei, desde do onboarding, passando pela avaliação de desempenho, passando pela criação dos planos de desenvolvimento individual, passando por gestão de férias, ou seja, a gente está transformando isso, e isso é work in progress, não para. A gente tem sprints e um planejamento bem delineado para transformar e garantir que a vida de todos, de gestores e funcionários, seja, né, com menos atrito possível em relação a serviços de RH. Maravilha. Muito bem, Marco. Ó, chegamos agora à segunda parte da nossa conversa, que é uma bateria de perguntas e respostas mais rápidas, para a gente ajudar os profissionais de RH que estão nos assistindo ou nos escutando a potencializarem o processo de inovação nas suas empresas, tá? Então, para começar essa bateria de perguntas, eu queria te perguntar, né? Na tua opinião, qual você acredita ser a principal contribuição que o RH pode dar para ajudar uma empresa a se tornar altamente inovadora? Rodrigo, sim, em várias oportunidades eu tenho falado sobre isso para estudantes e tudo mais, e até mesmo para profissionais de RH. Entender o negócio, né? O RH não existe para ser
RH ou pelo RH. Né? A gente existe porque a gente faz parte de um negócio. É esse negócio, né, para o qual a gente trabalha, que precisa ser compreendido, e quando a gente compreende e entende o negócio, a gente pode fazer com que ele seja transformado a partir das nossas contribuições. Se a gente não compreende o negócio, nós simplesmente vamos responder a demandas, né? Então, vamos atender de forma automática, o que pode ser robotizado, automatizado e digitalizado. Então, um RH que quer ser um RH contributivo, e eu falo RH contributivo, não é aquela palavra vazia do RH estratégico, tem que entender o negócio, estude o negócio. Você não precisa ser um especialista em finanças, não precisa ser um especialista em manufatura, não precisa ser um especialista nos serviços que a empresa realiza, mas você precisa entender como é que o negócio funciona de fato, a fundo, né? Quais são os elementos que compõem todo o ecossistema daquele negócio, daquela empresa, por mais simples que ela seja. Mas entenda, porque aí de fato você pode contribuir para que essa empresa possa, né, crescer, se aprimorar, inovar, porque entendendo o que ela precisa e o que ela faz melhor, você pode de fato contribuir melhor com o seu conhecimento, com a sua experiência, com a sua rede de contatos e network, para que o negócio seja melhor. Fantástico. O que o RH precisa fazer hoje para se tornar uma área inovadora na tua visão? Da onde surge minha pergunta, Marco? Tem tido muita reflexão por parte dos RHs em como o próprio RH tem que se tornar uma área inovadora, né? Nesse sentido, que eu queria te perguntar isso, né? Quais são tuas dicas para quem quer tornar a área da RH inovadora? Legal. Eu acho que uma das coisas fundamentais é estudar. Estudar não necessariamente significa fazer 1 milhão de cursos, né? Eu acho que precisa haver, de fato, uma curadoria importante para buscar um ou outro curso que possa dar alguma informação complementar e atualizar o profissional de recursos humanos em relação às tendências, né, de negócio e ao que vem acontecendo de melhor e ao que vem gerando resultados interessantes nas empresas mais inovadoras em termos de políticas e ações de recursos humanos. Então, o profissional de RH, para inovar, para mim, ele precisa, primeiro, ter base, ou seja, ele precisa ter conhecimento, precisa buscar conhecimento, se atualizar permanentemente, né, buscar fontes que sejam fidedignas. E aí eu acho que assim, a gente tem que sair da superfície, né, do que é um artigo no LinkedIn, tem que ir para uma revista mais especializada, tem que ir para um curso ou para teses um pouco mais estruturadas, fundamentadas com argumentos, fatos e dados, para que a gente tenha, de fato, um conhecimento mais sólido. E aí não é uma crítica, eu acho que assim, a gente tem sim sempre a superfície das redes sociais, elas mostram alguma coisa, mas a gente precisa ir mais a fundo para ter, de fato, uma compreensão efetiva, né, e não fazer aquilo que é moda. Uma das preocupações que eu tenho é com gente que começa a falar muito do modismo e tal, para mim isso é um perigo. Eu dito sempre, a gente não pode confundir, para mim um exemplo muito claro, hoje tem se usado um termo, precisamos tornar a empresa mais humana. Bom, eu não conheço empresa que não seja feita por seres humanos, né? Agora, a questão eu preciso tornar e fazer com que a empresa seja cada vez mais respeitosa, isso sim, respeito, né, dignidade, né, valorização das pessoas, isso sim. Então, às vezes a gente perde a noção de termos, né, por conta da ausência de profundidade. Então, o RH precisa tomar cuidado com isso. Não trabalhar na casca, mas ir para o conteúdo, né, de fato conhecer, porque é com conhecimento, com um bom network que você traz e agrega conhecimentos, experiências para fazer e ajudar a empresa onde você atua da melhor maneira possível. A gente não precisa saber tudo, jamais vai saber tudo, mas se a gente souber onde a gente pode buscar o conhecimento, seja através do colega ou dos colegas, ou de uma fonte mais profunda e embasada de conhecimento, a gente já tem, eu diria, uma boa parte do caminho andado. Maravilha. Você mencionou revistas especializadas e outros canais. Além desses, tem alguma outra, e cursos, né? Além desses, tem alguma outra forma que você recomenda os profissionais da RH buscarem para
aprender essas ferramentas e se atualizar sobre inovação? Rodrigo, olha, assim, eu sou um leitor voraz. Então, para mim, a leitura de livros, efetivamente, né, livros, né, que são recomendados por especialistas, inclusive por professores, inclusive muitas vezes citados nas próprias redes sociais, são fundamentais para que a pessoa tenha realmente um conhecimento mais denso, né, e se prepare com uma argumentação mais estruturada. Mas eu acho que hoje a gente fala de um blended, um conhecimento bastante misturado. Portanto, você pode aprender de inúmeras formas e, logicamente, vai de pessoa para pessoa. Então, programas como esse que você conduz, né, brilhantemente, são uma oportunidade, sim, porque você tem uma opinião, você tem um profissional falando a partir de um ponto de vista, né, não a verdade absoluta, mas você tem uma opinião, você tem uma visão e você vai usar esta opinião para contrapor a outra opinião, vai ler um artigo, vai buscar num livro, vai assistir um outro vídeo no YouTube, vai ler uma revista, ou seja, você faz uma composição bacana, né, para compor o seu repertório e com base nisso você tem condições de contribuir para a empresa, para os demais colegas de RH com os quais você convive. Então, para mim é importante buscar repertório nas fontes, de fato, que saiam da superfície das redes sociais. Faz todo sentido. Marco, quais as principais metodologias ou ferramentas de inovação que, na tua opinião, todo RH ou toda empresa que quer inovar precisa conhecer? Olha, sem dúvida, todas as metodologias ágeis têm sido bastante comentadas, tanto na superfície quanto na profundidade. Eu, particularmente, acredito que elas ajudam muito, mas o mais importante, se a gente sabe para onde a gente quer ir, né, fica mais fácil, porque aí a metodologia só vai ser o complemento para nos auxiliar e agilizar a chegada ao objetivo que a gente se propõe. Quando a gente não sabe para onde a gente quer ir, né, nenhuma metodologia vai resolver. Né? Ela talvez só atrapalhe, só faça a gente gastar dinheiro, né, e perder aquilo que nos é mais precioso, que é o tempo. Então, se a gente tem uma boa metodologia, né, e ela pode ser, na gestão de projetos, pode ser o waterfall, pode ser as metodologias ágeis que a gente tem falado e utilizado ultimamente, né, de forma bastante ativa, perfeito. Se você, se a empresa consegue conviver bem com isso, entregar no prazo, no custo e com o índice de satisfação que os clientes, né, demandam, a melhor ferramenta está aí, está na sua mão. A gente não precisa muitas vezes reinventar a roda, né, para fazer as coisas porque está na moda. Né? O que está na moda, né, o que tem que estar na moda é cliente satisfeito, custo, né, que seja justo e compatível, funcionários satisfeitos e, logicamente, né, os investidores, né, satisfeitos também com o resultado financeiro. Então, isso é que está na moda. Todo o resto é enfeite, é periférico. Maravilha, maravilha. Para finalizar, qual o maior erro que o RH pode cometer, na tua opinião, ao tentar criar uma cultura de inovação e como não cometer esse erro? Acho que está um pouco ligado àquilo que eu cheguei a comentar em outros momentos. Tentar fazer uma festa, quando eu falo uma festa, não necessariamente uma festa física, né? Tentar criar muita espuma em torno do que é inovação, né? Trazer, né, um monte de gente bacana e legal para dar curso de inovação, mas não ter efetivamente a inovação incorporada como uma série de comportamentos, né, que vão que tem que ser percebidos na gestão da empresa. Ou seja, se a gestão da empresa não é aberta a uma cultura de inovação que passa pela abertura a aprender o novo, a trazer o novo para dentro da empresa, né, a buscar a diversidade, a conviver com erros, mas entendendo que o erro não é aquele erro, né, dramático, mas é um erro pequeno para testar, para conhecer, para buscar a avaliação de uma tese, de um determinado conceito. Sem isso, a gente não tem uma cultura de inovação. Então, se o RH partir para aquela ação bacana, né, legal, né, cheia de pompa e circunstância,
né, mas não tiver uma gestão preocupada e ocupada em fazer com que inovação de fato aconteça, com todos esses, né, aspectos preliminares, né, vai ser só, né, fogos de artifício numa noite escura. Né, vão brilhar um pouco e depois vai se apagar. Fantástico, Marco. Muito bacana a conversa. Te agradeço muito aqui pela participação. Você trouxe reflexões bem importantes. Eu preciso dizer que eu gostei muito das analogias com filosofia. Achei muito bacana. E é importante a gente refletir sobre as coisas, trazendo essas perspectivas que áreas do conhecimento diferentes às vezes trazem, né? Você falou ali de zigue-zaguear, né? Você trouxe uma série de analogias que eu achei bem legais, além de vários pontos super relevantes. Então, muito obrigado mesmo pelo teu tempo, tua dedicação aqui com o programa. Foi um enorme prazer te receber. Para quem está nos acompanhando até aqui, não deixa de seguir a playlist do programa para a gente se ver novamente no próximo episódio do Gestão de Pessoas. Nos vemos lá. Um abraço a todos, um abraço para você, Marco.